Saudações vascaínas, meu torcedor arretado. Coutinho fora do Vasco, Diniz fora do Vasco. Quem vai chegar para substituir nosso camisa 10? Quem vai chegar para substituir o professor Pardal? Mas antes da gente saber o desfecho dessa história, é importante colocarmos os pontos nos is, esclarecer algumas situações que muitos estão colocando como verdade absoluta, mas que a gente tem que ter um pouco de calma antes de afirmar com tanta convicção determinadas opiniões. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero, vou tentar ser o mais breve possível, mas a primeira coisa que eu quero pontuar é Felipe Coutinho. Ele fez certo, ele fez errado, não dava mais para ele continuar no Vasco, ele foi frouxo, ele foi mimado, ele tem mesmo que cuidar da saúde mental dele. Gente, antes de mais nada, se ele entende que, psicologicamente falando, não dá mais para ele, ninguém melhor do que ele para julgar se ele tem condições ou não de continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. A gente tem que entender que determinado profissional, quando chega em um patamar, ele pode escolher o que ele quer fazer. A gente muitas vezes traz para o nosso mundo, um mundo de que a gente rala todo dia, um mundo de que a gente não tem muitas escolhas, a gente tem que seguir em frente. Não importa o que aconteça, a gente tem que seguir em frente, porque a gente depende da gente, outras pessoas dependem da gente, e não existe muitas vezes uma reserva ou uma segunda opção. Então a gente tem que continuar caminhando, enfrentando um leão todo dia. Mas existem profissionais em qualquer área que, após chegar a um determinado patamar, ele pode escolher, falar, cara, eu não quero mais fazer isso. Um médico que atende 50 pacientes por dia no consultório, fala, não, hoje eu não quero mais atender por plano de saúde, eu quero atender só particular, então eu vou deixar de atender 50 pessoas para atender 10. Ele talvez receba menos, mas ao mesmo tempo ele vai ter mais tempo para a família, ele vai se desgastar menos. Então, assim, ele chegou num patamar onde ele pode escolher, eu tenho uma reserva, eu já conquistei o que eu queria conquistar, agora eu vou dar uma diminuída. Então, assim, quando um jogador, principalmente do tamanho do Coutinho, também não vamos exagerar, muita gente, como é que eu posso dizer, superestima demais o Coutinho. O Coutinho é o segundo melhor jogador da geração Neymar, primeiro Neymar e depois o Coutinho. Há controvérsias, porque, por exemplo, vocês sabem quantas vezes Coutinho foi indicado para melhor do mundo? Lembrem-se que teve um período em que, por coincidência, um período em que o Coutinho estava em alta, em que o The Best, que é da FIFA, e o Balão de Ouro, que é da France Football e do jornal L'Equipe, esses prêmios eles foram unificados. Então era o FIFA Balão de Ouro. Então, nesse período que o Coutinho jogou ali no Liverpool e no Barcelona, esse prêmio estava unificado. Então, quando eu falar de melhor do mundo nesse período ali, 2015, 16, 17, a gente está falando do FIFA Balão de Ouro, prêmio unificado. Vocês sabem quantas vezes o Coutinho foi indicado para melhor do mundo? Apenas uma vez, em 2017. E ele ficou na 29ª colocação. Apenas uma vez, em 2017, jogando pelo Liverpool, e ele ficou na 29ª colocação. Só a título de comparação, coincidentemente, Payet também foi indicado apenas uma vez, no ano anterior, 2016, no mesmo prêmio, e ele ficou em 17º lugar, dividindo ali a posição com Toni Kroos e Luka Modric. O Coutinho dividiu a 29ª colocação com Mertens. Tudo bem, só a título de esclarecimento de algumas coisas. Marcelo, por exemplo, já se colocou no prêmio de melhor do mundo algumas vezes. Thiago Silva, não vou nem comentar. Então, assim, há controvérsias. E Coutinho é o segundo melhor jogador da geração Neymar. Há controvérsias. Mas, enfim, deixando isso de lado, vir da Europa e vestir a camisa 10 do Vasco é uma responsabilidade muito grande. Você está ali lidando com uma emoção de milhões e milhões de pessoas. Então, a partir do momento que você retorna para o Brasil, tudo bem, longe de estar na melhor fase, ele não conseguiu jogar bem nem nos campeonatos periféricos, ali do Oriente Médio. Mas, não importa. Ele voltou com a grife de Coutinho. Ele voltou ganhando 2 milhões de reais por mês. Então, quem volta ganhando 2 milhões de reais por mês, o torcedor espera que haja um futebol correspondente a 2 milhões de reais por mês. Então, muita gente da torcida fala, o torcedor vascaíno merece mesmo, não é Wander. Apesar que a Wander está jogando até direitinho, mas, gente, está jogando direitinho no Cincinnati, nos Estados Unidos, Liga Mickey, é horrível. Aquilo ali, não dá para assistir 10 minutos daquilo ali, é muito ridículo. Mas, enfim, muito torcedor fala, o torcedor vascaíno é ingrato. Gente, vamos lá, o torcedor vascaíno é ingrato. Felipe Coutinho passou 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses no Vasco. Nesse 1 ano e 7 meses, ele não fez nenhuma grande partida. Talvez tenha feito 1, 2, 3 boas partidas, mas contra times pequenos. Contra times que era obrigação, entre aspas, um jogador que ganha 2 milhões de reais por mês fazer uma partida digna. Coutinho sumiu na semifinal da Copa do Brasil. Coutinho nem precisava estar em campo na final da Copa do Brasil. Jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Coutinho era inexistente.
E aí muita gente vai falar, mas a culpa é do Diniz, a culpa é do sistema do Diniz, que vinha puxando o Coutinho lá da grande área de defesa para que ele começasse a construção do jogo. Gente, se o Coutinho ele não tinha físico para aguentar os 90 minutos, então deveria partir dele também. Olha, treinador, me tira no segundo tempo, ou coloca o Rojas no primeiro tempo e me coloca no segundo, vamos fazer um rodízio. Agora, Coutinho passava 80 minutos em campo, dentro desses 80 minutos, 50 minutos ela se arrastando. Então, vamos fazer a minha culpa também, né? O Coutinho também tem sua culpa nisso. Ah, mas não tem como comparar com a Arrascaeta, que a Arrascaeta fica lá só perto do gol, não tem obrigação de voltar. Gente, isso aí é discutido entre jogador e treinador e comissão técnica, e é isso. Né? Ele aceitou estar nessa posição. Por quê? Porque eu digo isso, que ele aceitou estar nessa posição. Outro ponto aqui, que muita gente falou, e pelas notícias que foram veiculadas pelos jornalistas de maior credibilidade, essa coisa de que o Coutinho saiu por culpa do Diniz. Gente, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Porque se o Coutinho saiu por culpa do Diniz e o Diniz foi demitido no jogo seguinte, por que o Coutinho não esperaria um único jogo? Por que o Coutinho não esperaria um único jogo para que o Diniz fosse demitido, ele permanecesse no Vasco e estaria tudo ok? Mas não foi isso. Não foi por culpa do Diniz. Né? Eu estou aqui com a carta do Coutinho aberta e tem um trecho, não vou ler a carta toda, porque, apesar de pequena, mas todo mundo já está cansado de ler essa carta, ou de escutar falar dessa carta. Mas ele fala aqui, ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Plena certeza de que ele não se referiu simplesmente às vaias. Né? Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter. O fato de você estar sendo vaiado não desrespeita ao caráter. Logo, Coutinho não está falando das vaias. Ele está falando daquele jogo anterior à substituição, em que ele não retornou para o banco, em que ele é criticado pela torcida, e ele sai com uma expressão meio que dando um sorriso amarelo. E daí foi veiculado que Coutinho estaria ironizando as reivindicações da torcida com risos. E daí acredito que essa frase faz muito mais sentido analisando dessa forma. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Jamais desrespeitaria a torcida. E meus companheiros também, porque a partir do momento que ele está rindo, ironicamente, por estar sendo substituído, ele está desrespeitando o companheiro dele que está entrando. E, do mesmo modo, está desrespeitando a torcida que está cobrando o melhor futebol dele. Então, vamos tentar sensacionalizar um pouco menos. Né? Coutinho não falou nessa parte de ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter, é difícil demais. Ele não está falando das vaias. Ele está falando da interpretação do que aconteceu. Eu não sei por que ele riu, eu não sei se ele estava rindo, eu não sei se foi um riso ali de um sorriso amarelo sem graça, não sei. Mas está claro que esse trecho da carta significa esse momento, né, em que ele passou a semana inteira sendo. O Coutinho saiu rindo, o Coutinho saiu ironizando a torcida, e daí ele começou a baquear, né, mentalmente. E depois ele fala da questão da saúde mental. Então, assim, gente, é melhor que ele seja honesto com a torcida, com o clube, com ele mesmo, e dizer: olha, gente, eu ganho 2 milhões de reais, eu sou camisa 10 do Vasco, eu preciso desempenhar um futebol neste nível, e eu não estou em condições de fazer. Então, é muito mais honesto chegar e dizer: olha, para mim não dá. Não estou conseguindo, não vou conseguir. Mas é um frouxo, mas é um mimado. Antes um frouxo, antes um mimado, que diga: olha, muito obrigado pelos 2 milhões de reais, mas eu não estou conseguindo performar para ganhar 2 milhões de reais. E logo, as críticas, elas são justas. Então, a partir do momento que ele ganha 2 milhões de reais, não importa se ele é Coutinho, se ele é Filipinho, não importa. Ele tem que performar de acordo com o que ele ganha. Então, ele não estava performando de acordo com o que ele ganhava. Logo, as críticas foram tardias, diga-se de passagem. O torcedor vascaíno aguentou por 1 ano e meio, Coutinho se arrastando em campo. Teve ali setembro, outubro de 2025, onde ele apresentou um futebol mais decente, e só. Mas, novamente, repito, Coutinho não saiu do Vasco por culpa de Diniz, nem saiu do Vasco porque foi vaiado. Por outro lado, Diniz saiu por culpa dele mesmo. Por quê? Diniz é sempre o mesmo ciclo, né? É o mesmo ciclo de começa bem, porque implementa algo novo, então pega meio que os outros times de surpresa, e depois fica manjado, né? Os outros times começam a entender como vão fazer para lidar com aquele esquema, e ao mesmo tempo os jogadores do time dele, com aquela carga excessiva de cobrança, vão começando a desgastar o relacionamento e termina isso aí. Essa pataquada que foi os últimos 15 jogos aí do Vasco, com o Diniz, 15, 17 jogos do Vasco, assim, um caos tremendo. E, para mim, tudo começou a apontar para o caminho errado quando, em 4 partidas, o Vasco teve média de 43 cruzamentos por jogo.
Vasco e Chapecoense, Vasco e Botafogo, Vasco e Bahia, Vasco e Volta Redonda, foram 55 cruzamentos. Para quem? Se Verratti está no Cerro Porteño. Então, assim, passou 2025 inteiro dizendo, não, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar. Para depois que Verratti sair e começar a cruzar a bola na área, 43 cruzamentos. Sabe o que é que isso significa, 43 cruzamentos por jogo? Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo aqui. Não existe plano de jogo. O plano de jogo é pega a bola e taca na área. É praticamente um cruzamento a cada jogada. Porque, vamos supor, o outro time fica 1 minuto com a bola, o Vasco fica mais 1 minuto com a bola, e é isso, o Vasco se desfaz dela cruzando na área, porque toca, 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 e nada acontece. E daí, chuveirinho na área, muitas vezes a cabeçada tem 2, 3 adversários, cabeceia de todo jeito, a bola vai no gol, conta como finalização. O Vasco finalizou 30 vezes. Mentira. Então, essa defesa do Diniz, mas a culpa não é do Diniz, o Vasco chutava 30 vezes no gol. É mentira. Analise cada um dos 30 chutes agora, você vai ver que é chute no desespero, é chute que o jogador já não sabe mais o que fazer com a bola. Então, são 2 pontos, né, que a gente tem que analisar com muita calma. Coutinho, deixa ele, cara. Deixa ele. Não saiu pela porta da frente, todo mundo sabe. Coutinho não é ídolo do Vasco. Honestamente, Coutinho não é nem um grande craque do futebol mundial. Não é, porque o vascaíno, ele é muito carente. Né? A gente é carente por ídolos. Né? Coutinho fez uma grande Copa 2018, fez uma boa Copa 2018, inclusive pintou na seleção da Copa do Mundo. Fez um 2016, 2017 fora da curva, mas a passagem dele pelo Barcelona foi fraca, a passagem dele pelo Bayern de Munique não foi grandes coisas, e nos outros times eu não vou nem contar. O Vasco nunca fez nada demais, nunca ganhou um título. Então, assim, como é que um jogador desse pode estar na primeira prateleira do futebol mundial? Não tá, gente, não tá. Mas foi uma das contratações mais caras da história do Barcelona. Pergunta lá se o Barcelona não se arrepende dessa contratação. Então é isso, gente. É um pouco de pé no chão também, porque às vezes o Vasco não se empolga demais. Deixa o Coutinho lá, foi melhor, foram 2 milhões que a gente vai usar para 2 jogadores que vão contribuir muito mais do que o Coutinho vinha contribuindo. Tá? Cada um ganhando 1 milhão aí, a gente consegue 2 jogadores muito bons. 2 jogadores, por exemplo, o Thiago Mendes, ele ganha 900 mil. Então, imagina, mais 2 Thiago Mendes, 2 jogadores da qualidade do Thiago Mendes. É isso. Não tem como comparar. Né? O que a saída do Coutinho vai fazer bem ao Vasco. Porque a permanência dele, a gente sabe o que, é que ia acontecer. É isso. Aí ele vai para uma MLS da vida, né? Uma Major League Soccer nos Estados Unidos, e vai arrebentar. Olha só, o Coutinho arrebentando lá. Gente, Major League Soccer, vamos assistir o super jogo lá do Los Angeles Galaxy versus Miami, Inter Miami do Messi. É uma droga, é um jogo horroroso, é lento, marcação é pífia, não tem como comparar. É óbvio que ele vai arrebentar lá. Assim, espero que ele arrebente lá, mas continua sendo a Major League Soccer, tá? Então, já o Diniz vai continuar fazendo esses papelões que ele sempre faz. Mas o Diniz ganhou a Libertadores. Pergunta se o torcedor do Fluminense sente falta do Diniz. Pergunta. Então, assim, o Diniz tem mais derrotas do que vitórias no Campeonato Brasileiro. Isso aí é surreal. Chega a ser ridículo. Um treinador tão supervalorizado quanto o Diniz ter mais derrotas do que vitórias no Campeonato Brasileiro. E ainda tem vascaíno que defende esse infeliz. Então, águas passadas, bola para frente, vamos apoiar quem está chegando, né? Vamos comprar a ideia de quem está chegando, da mesma forma que o vascaíno estava comprando a ideia do Coutinho, estava comprando a ideia do Fernando Diniz, porque são 2 peças que, honestamente, eu não sei de onde vinha tanta vontade em apoiar, de alguns vascaínos, é óbvio, né? Boa parte dos vascaínos conscientes, desculpa a sinceridade, sabia que não tinha mais clima para Coutinho, não tinha mais neurônio para aguentar as loucuras do professor Pardal. Né? Terminar o jogo com 6 atacantes e tome chuveirinho na área, tome chuveirinho. Isso é loucura. Então, graças a Deus que esses 2 foram embora. Que Coutinho se trate, se cuide, que seja feliz em outra liga ou em outro time do Brasileirão, não importa. O que importa é que venham peças de reposição, venha um treinador que se importe com o resultado. Não, eu não me importo com o resultado, eu só quero que o time jogue bem. Beleza, então o time não tinha resultado e não jogava bem. Parabéns, Fernando Diniz. Tchau, Coutinho. Tchau, Diniz. Oxente Vascaíno na área. A gente está de olho em tudo que acontece aqui no Vasco.